Você pode errar em tudo na tua vida, meu irmão. Tudo. No trabalho, em tudo quanto é lugar. Mas com Cristo, não. Entende isso? Ah, pastor, lá no trabalho eu estou fracassado, eu não consigo fazer, mas com Cristo, com comunhão com Cristo, espiritualmente você está bem, porque aí as outras coisas vão começar a andar bem, mas a gente quer primeiro as outras coisas, depois o que é espiritual. Por isso que não funciona. Por isso que às vezes quando nós falamos algo aqui, depende do teu coração, para você ter um entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar. Agora, se o teu coração já estiver sujo, querido, está perdendo tempo. Não adianta. Vai sair daqui murmurando, vai sair daqui pior do que entrou. E aí, daqui 10 anos, você vai ver o irmão, ou Deus exaltando o irmão, e você vai ficar se perguntando, por que o irmão e não eu? Quando você se pergunta isso, você já entendeu, você já respondeu já. Entende isso, meus irmãos? Então, a humildade é o princípio da sabedoria. Então, eu preciso ter humildade para ouvir, humildade para ser discipulado, humildade para obedecer. Eu preciso ter isso na minha vida. Se eu não tiver isso na minha vida, nunca eu vou servir a Cristo. Porque nós somos chamados para servir. Então, você vê, a ótica de Deus, ela é totalmente diferente da ótica humana. A ótica humana, quanto maior, mais manda. Não. A ótica divina, não. Quanto maior, mais você serve, mais você desce. Então, o servir a Deus é se entregar. Então, quer dizer, nós vamos passar o quê? Tempo sem a nossa família, nós vamos passar tempo estudando a palavra, nós vamos passar tempo em oração, nós vamos passar tempo buscando a Deus. Para quê? Para se dar para a noiva de Deus. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos falar para Deus cuidar da nossa família. Por quê? Tem que dar entendimento para a nossa família. Porque se Deus não dá entendimento para a nossa família, a primeira coisa que acontece, você só quer saber de Deus. É isso. Aí a pessoa vai, busca, a pessoa vai, se entrega, aí quando ela vem aqui, tenta falar algo, tenta passar algo, aí vem um que não busca, que não entrega, que não quer saber de Deus, e começa a apontar. Eu queria voltar para o estudo, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia. O discipulado não é uma opção, mas uma ordem. Foi o próprio Cristo quem orientou que seus discípulos fizessem outros discípulos, à medida em que fossem pelas nações. A questão é, como fazer discípulos? Cremos que não podemos converter ninguém. Conversão é milagre, obra da graça de Deus. Já discipulado é obra de seus servos, homens e mulheres, jovens e idosos, servos e servas que receberam o privilégio de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então a conversão é um milagre. Quem que converte as pessoas? Deus. Por isso que nós, meus irmãos, nós não conseguimos converter ninguém. Quem que convence? Não é o Espírito Santo? Que vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? Então, quer dizer, qual que é o nosso dever? Discipular. O que é discipular? Então, eu vou pregar, eu vou ensinar a palavra. E o Espírito Santo, que já tem os seus escolhidos, no momento certo, aquela palavra vai entrar e aí a pessoa vem. Então, por isso que nós vamos ver, às vezes, famílias, ou dentro da família, pessoas que não se converteram. Justamente por isso, se você perguntar a Deus, Deus vai falar, é exatamente por isso, querido, o poder é meu, não é teu. Entendeu? Porque nós somos seres limitados, e como seres limitados, nós não conseguimos converter ninguém, mas nós podemos discipular pessoas, e essas pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Entenderam isso? Então eu e você precisamos conhecer a palavra. Porque sem palavra, nós não vamos conseguir discipular ninguém. Esses, conhecendo os outros que também tiveram um encontro com Cristo, recebem do Senhor o privilégio de compartilhar as doutrinas básicas do cristianismo aos recém-convertidos. Discipulado é mostrar a outros o caminho que um dia aprenderam a seguir. É daí que vem a ideia de catequese, cuja palavra significa instruir a viva voz. Catequese é a transliteração da palavra grega, catequel. Esta palavra aparece, por exemplo, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas.
o que está sendo instruído, o catequel ou a catequese, na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Entenderam isso agora? Por isso que quando você vê um crente falando com outro crente, ele vai estar falando da palavra. Entendeu? Porque ele foi instruído e ele então agora quer falar daquilo que ele aprendeu. Ele não vai falar de fofoca, mas vai falar da palavra. Então, quando você for falar com qualquer cristão, como que você vai entender que ele já é um cristão convertido quando ele começar a falar da palavra? Ele é queimado. Aonde ele vai, ele fala da palavra. Aonde você está falando com ele, deu 2, 3 voltas, ele volta na palavra. Ah, pastor, mas eu não vou conversar de outros assuntos, você vai conversar do que você quiser. Mas, meu irmão, eu tenho um problema sério com isso. Se eu sentar com um crente, ficar 2 horas com ele e ele não falar de Deus, querido, eu tenho um problema sério com isso. Não. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, você ficou 2 horas com a pessoa não falou nada de Deus? É difícil, é complicado. Então, peraí, a gente tem que se examinar. Então, já passaram por isso? Eu fiquei 2 horas com a pessoa e não falei nada de Deus para a pessoa. Mas o que eu falei? Eu falei tudo que agrada a carne. Tudo que agrada a carne eu falei com ela. Então você precisa novamente se converter. Você precisa voltar para o caminho. Você precisa voltar às velhas práticas e começar a falar de Cristo. Se acontece isso na tua vida, quem vai visitar parente? Vai aonde você for. Não importa onde você vai. Você vai falar de Cristo. Não importa. Pode ser qualquer pessoa, aonde você estiver. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que a pessoa vai olhar e vai falar assim, você é cristão? Porque o jeito, a maneira, o falar, não há como você fugir disso. Agora, se ninguém está reparando isso na tua vida, é porque há algo errado. Há algo que precisa ser mudado. Há algo que precisa ser revisto, examinado, analisado. Para que eu e você, então, venha cumprir o propósito de Cristo na terra. Porque ou eu e você entendemos que Cristo é tudo, ou nós vamos deixar ele de lado. Ou nós vamos pegar esses aparatos artificiais, mundanos, e vamos viver o santo e o profano, tudo junto. O santo e o profano, está tudo bem, não tem problema. Esse está tudo bem, não tem problema, deixa como é que está e vamos ver depois, quando Cristo voltar, como é que fica. Entenderam isso? É assim que faz. Deixa como é que está. Tá bom, a hora que Cristo voltar, a gente vê como é que fica. Porque a gente insiste aqui na palavra, insiste o quê? No ensino, para que vocês vejam, então, eu preciso, meus irmãos, é difícil para todo mundo, é difícil para todo mundo, é difícil para todo mundo. Hoje eu falei para minha esposa, eu estava trabalhando, tinha reunião, estou reformando a casa, e jogando entulho, falando com o outro, e estudando a palavra, e de joelho, dava 5 minutos, eu ia de joelho, é assim, a vida é assim, desse jeito. Então, eu não posso esperar, olha, eu vou esperar as coisas melhorarem ou ficarem boas, porque aí eu vou te servir, Senhor. Não. Aí ele está em segundo plano. Aí ele não está no primeiro plano. Você quer ver quando Jesus está no primeiro plano? Eu vou te falar algo. Talvez as esposas não gostem. Mas, 7 horas da noite, chega a visita em casa. Mas... se sabe que a gente é cristão, e 7 horas da noite está em casa, vai voltar. Vai voltar, tranquilo. Não. Senão você vai ficar sozinho aí. Não, que isso? Eu já entendo de outra forma, mas eu não sei que o meu parafuso não funciona direito. Eu já falo, se sabe que eu sou pastor, e 7 horas da noite está vindo visitar a minha casa, ou vai para a igreja, então. Vai para a igreja? Já está pronta? Vai para a igreja? Não, está todo mundo brincando e viemos aqui visitar. Entendi. Nós estamos saindo. Se eu e você, meus irmãos, nós trocarmos as pessoas por Cristo, pastor, mas eu não estou trocando. Como que não? Se Deus é a coisa mais importante da tua vida, é o Salvador da tua alma, você vai viver uma eternidade com Ele, você tem que adorar Ele. As pessoas chegaram na tua casa, na hora de ir para a igreja, aí você, não vou para a igreja mais. Eu não vou para a igreja mais. Entende isso? Eu tenho que colocar o que é prioridade e o que é importante para mim. Isso eu preciso entender. Não, porque às vezes o que acontece? Tem pessoa que fala assim, já é 7 horas, chegou a visita, não vou para a igreja, graças a Deus.
Entenderam isso? Entenderam? Não é o pastor ou o ensinador que vai ver isso. Quem está vendo isso é o dono da igreja. É ele que vai olhar para o meu e para o teu coração. É ele que vai saber se eu e você desejamos estar aqui. É ele que vai saber se eu e você desejamos adorar a ele. É ele que vai saber se eu e você desejamos ser transformados por ele. E todos os cultos, meus irmãos, nós temos que vir com esse sentimento. Deus transforma a minha vida. Deus muda a minha vida, é num culto como esse que Deus muda, é na simplicidade, Deus muda a vida daquele que deseja, que quer, mas se eu não esboçar esse sentimento, não vai adiantar, eu vou continuar na mesma, se eu não me deixar ser discipulado, não vai adiantar, oh, aleluia. Catequel é aqui traduzida pela palavra instrução, por mim destacada em negrito no verso acima. Assim, catequizar é o ato de instruirmos outros com a mesma instrução que um dia nós fomos instruídos. Esta mesma palavra aparece 8 vezes em 7 versículos do Novo Testamento. Esta palavra possui relação estreita com a palavra didaquê, traduzida por ensino ou instrução no Novo Testamento. Meus irmãos, por que eu trouxe esse livro aqui? Porque quando nós vamos estudar, ou fazer seminário, ou teologia, então há algumas palavras que assim são corriqueiras, são usadas. Por exemplo, quando eu fui fazer na Batista, então eu já tinha feito. Então eu fui me aperfeiçoar. Então, quando eu fui fazer lá, as palavras que usavam era normal. Você conversava com os cristãos lá, era só Bíblia. Era só Bíblia. E era Bíblia. Não era, não, fantasia não, era Bíblia. Então se você, quem era, contanto que no curso, quando nós começamos o curso, o pastor perguntou, quantos pentecostais tem no curso? Meus irmãos, era 70%. Quando acabou o curso, quantos pentecostais tem no curso? 5%. Entenderam isso? Hoje nós damos risada, mas ali, naquele momento, e olha que o pastor batia em pentecostal, hein? Mas batia. Meus irmãos, essa mentalidade, essa cultura, é eu e você que vai mudar. É eu e você que vai chegar num lar, é eu e você que vai chegar numa igreja, é eu e você que vai chegar num local e as pessoas vão olhar e vão falar, mas será que é pentecostal mesmo? Porque olha a Bíblia. Entende isso? Por que às vezes as pessoas, elas entram aqui e o Espírito Santo, ele toca no coração dela para que ela fique? Porque a palavra é pregada. É a palavra que é pregada. Então o Espírito Santo que vai trabalhar no coração dela, mas a palavra ela tem que ser pregada. Ninguém faz mágica aqui, é a palavra. É o Espírito Santo de Deus que vai converter e que vai convencer. Amém? Hoje, você tem o privilégio de instruir alguém com amor e dedicação, certo? De que seu esforço não será em vão. Sentar-se com alguém semanalmente para lhe instruir nos caminhos do Senhor é privilégio para nós. Minha esperança e oração é que, ao longo destas páginas, você e aqueles a quem você instruirá cresçam em conhecimento e em graça diante da face do Senhor. Então, meus irmãos, isso aqui, eu tenho que sempre considerar isso. Eu subir num púlpito, estar com um microfone na mão, isto é uma honra de Deus. Isto é um privilégio de Deus. Mas eu não posso sentir isso da boca para fora. Eu não posso ser um religioso. Não, isso tem que ser a verdade do meu coração. Porque se ele sentir essa verdade no meu coração, o Espírito Santo vai derramar. Hoje tem algo diferente aqui, aleluia. Entende isso? Se o Espírito Santo sentir a minha sede dele, como a corça anseia por água, ele vai derramar sobre a minha vida, mas ele precisa ver isso em mim. Eu não posso vir aqui na igreja e ficar olhando para o teto, eu não posso vir aqui na igreja e ficar mexendo no celular, eu não posso vir porque não teve um encontro, você não veio para ter um encontro, você veio para fazer suas coisas. Eu ainda falei assim, ó, diante de Deus, eu falei para Deus assim, pastor, eu não vou pegar sobre religiosidade porque é muito pesado. Eu falei, eu vou pegar sobre discipulado que é mais leve. Aí o Espírito Santo vai e muda. Os 10 mandamentos, meus irmãos. Meus irmãos, o pecado original está em nós como a barba.
nos barbeamos hoje, parecemos apresentáveis e nosso rosto está limpo. Amanhã nossa barba cresce de novo e não para de crescer enquanto permanecemos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós. Ele brotará em nós enquanto vivermos. Quem disse isso? Martinho Lutero. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. 1 Timóteo 1,8. Agora, por que começar esse discipulado ou catequese falando sobre a lei? Não vivemos no tempo da graça? Por que então a lei é importante? A lei é importante pelo fato dela nos ensinar o que é e o que não é pecado. Como o texto acima disse, a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. O texto também afirma que a lei não foi dada por causa de seres humanos perfeitos, mas por causa de seres humanos cheios de erros, de falhas, de lutas contra vícios e pecados, os quais muitas vezes eles mesmos nem sabem que cometem. A lei é uma forma de Deus mostrar seu amor por nós. Então, a primeira instância, meus irmãos, quando vem uma palavra para nos confrontar, a primeira instância parece que não existe o amor. Parece que o amor não está inserido nessa palavra. E uma palavra branda, parece que ali existe o amor. Por quê? A palavra branda, ela vai passar a mão na sua cabeça e vai deixar você fazer o que você quer, da forma que você quer e da maneira que você quer. Mas Cristo, ele veio para colocar eu e você no prumo. Ele veio para colocar eu e você no eixo. Para a gente não andar como nós queremos, mas sim como Ele quer. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Agora vamos fazer um trocadilho. Aquele que quiser achar a sua vida, ou perder a sua vida, perder a sua vontade, vai achar. Aquele que achar a tua vontade, vai perder. Por isso que eu tenho que pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Entende isso agora? Não é do jeito que eu e você quer. Se fosse, meus irmãos, viraria uma bagunça. Cada um quer de uma maneira, porque nós somos seres humanos. Então, cada um, imagine no barco, no meio da tempestade, os discípulos, um pega o balde, o outro olha para o outro e fala, você está fazendo o que aí parado? A gente está afundando, você não está vendo? E você está aí sentado? O outro falando, eu estou esperando em Deus. O outro falando, ajuda ali. Cada um pensa de uma forma, mas o objetivo é chegar na outra margem. Eu e você temos que chegar na outra margem juntos. Não é separado, é junto. Esse irmão que está do teu lado, esse irmão que está dentro da igreja, nós vamos chegar juntos. As igrejas lá dos Estados Unidos, meus irmãos, os mausoléus que existem lá, se você passar na porta das igrejas, ou nas portas das casas que eles se reuniam, os irmãos com o celular na mão, olhando para frente, um não conhece o outro, um não fala com o outro, os cultos vai 1, 2, 3 pessoas. Sabe por quê? Porque os irmãos estão na igreja, mas ninguém conhece ninguém. Ninguém ama ninguém. Jesus está aqui. Agora, como que eu posso falar que eu amo o meu irmão, que eu vejo, e Deus que eu não vejo? Eu digo a mesma coisa. Eu digo que o amo, mas eu não vejo. Mas meu irmão que eu vejo, não, eu não amo. Basta ele pisar no meu calo, pronto, acabou. Já não tem mais Bíblia, já não tem mais unção, já não tem mais joelho, já não tem mais nada. Aí eu vou resolver as coisas do jeito que eu quero, da forma que eu aprendi no mundo. Então eu e você precisa exercitar os frutos do Espírito Santo. Eu e você precisamos, na oração, toda a oração, fala para Deus, Deus, que os frutos do teu Espírito estejam intrínsecos dentro do meu coração, e que quando eu necessitar do teu Espírito Santo, venha me elucidar e eu possa usá-lo. É isso que nós temos que fazer. Não é só pedir coisas, não é só pedir, mas é viver a palavra, é estar com Cristo, é doer na nossa carne, é falar, eu queria fazer isso, mas eu sou cristão, então eu não posso fazer mais isso, a minha atitude tem que ser diferente. Você já viu que um cristão, lá na minha empresa, meus irmãos, tem um rapazinho que ele é presbiteriano, e às vezes ele toma umas atitudes que ele até me assusta.
É, ele toma umas atitudes que até me assusta, meus irmãos. Que eu olho assim, eu falo, rapaz, ele é crente. E ele está comigo, meus irmãos, 7 anos de um lugar e mais 3 do outro, acho que 10 anos. 10 anos. 13 anos, amor. 13 anos. 13 anos que eu estou com ele, meus irmãos. Samuelzinho, eu chamo ele. Ele começou comigo com 17, está com 29, 30. Meus irmãos, ele é crente. Ele é crente. Já aconteceu nesses 13 anos, que não é 10 dias, várias coisas. Mas todas as atitudes dele são dentro da palavra. E ele não fala em línguas, ele não profetiza, ele não. É cessacionista. O que é sensacionista, pastor? Que não acreditam que os dons, eles perduraram até hoje. Nós somos o quê, pastor? Continuistas. Por isso que somos pentecostais. Porque acreditamos que os dons, eles são para a atualidade. Amém? Então nós vamos procurar o quê, meus irmãos? A palavra. Não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz. A lei é uma forma de Deus mostrar o seu amor por nós. Deus poderia ficar quieto e não dizer nada. Poderia muito bem silenciar e nos deixar em nossa rebeldia e pecados. No final, seríamos condenados e não poderíamos dizer nada. Mas, para que soubéssemos daquilo que é pecado e fere a Deus, daquilo que nos mantém na rota da condenação, cujo fim é o inferno, Deus nos deu leis. É por meio delas que sabemos o que agrada ou não agrada a Deus. É por meio das leis que sabemos se estamos vivendo correta ou erroneamente. O restante do texto de Paulo a Timóteo diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Aqui a própria palavra já diz, meu irmão? Transgressores e insubordinados. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Paulo estava discipulando quem? Timóteo. Entenderam isso? A lei então foi dada para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, quem mata pai e mãe, impuros, sodomitas, homossexuais, os sequestradores, pessoas ligadas ao tráfico de escravos. Não eram sequestradores que nem hoje, meus irmãos. Sequestra a pessoa e pede dinheiro. Não, eles sequestravam pessoas mesmo, escravos. Mentirosos, os que juram falsamente, e pessoas que se opõem à palavra, à Bíblia. Deus deu a lei para que todas essas pessoas soubessem que estão desobedecendo aquele que as criou, que há algo errado com suas vidas e que algo precisa mudar. Essa é exatamente a primeira informação que Deus quer que saibamos quando desejamos retornar a Ele e conhecê-lo em sua palavra. Todos sabemos o que é lei. Conhecemos as leis de trânsito, as leis e regras de uma escola ou empresa, as leis relacionadas ao comércio. Sem lei, não há ordem. Sem lei, alguém pode matar um ser humano e ninguém poderá dizer que aquilo é errado. É a lei que diz o que é errado e o que não é, o que pode e o que não pode. Ainda que a lei dos homens seja imperfeita, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Deus nos apresenta 2 tipos de lei no Antigo Testamento. É importantíssimo que entendamos isso. A primeira é a lei moral e a segunda é a lei cerimonial. Uma ainda está em voga, a outra deixou de existir e de funcionar desde o momento em que Cristo ressuscitou. Que leis são essas, meus irmãos? Não existem os 10 mandamentos? Depois houve mais 613 regras. Então, dentro dos 10 mandamentos, resumido, existe a lei moral. Essa lei moral ela não foi abolida. E a lei cerimonial. Por que chama-se lei cerimonial? Porque havia um ritual, uma cerimônia a se fazer mediante aquilo que Cristo exigia dos seus servidores. Agora nós estamos falando, a lei moral pode ser retratada nos 10 mandamentos. Essas são leis que nunca deverão acabar. Leis que estarão vigentes enquanto seres humanos existirem.
Vamos ler os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Meus irmãos, esse não terás outros deuses além de mim, é porque o povo que havia saído do Egito, havia saído da escravidão, eles achavam que tudo era Deus. O mar era Deus, a montanha era Deus, o sol era Deus, a lua era Deus, Deus Ra, Deus Marduk, Moloch, tudo para eles era Deus. Então Deus precisava quebrar essa casca deles. Por quê? Eles passaram aproximadamente 430 anos, sendo escravos no Egito, um povo politeísta que acreditava em vários deuses. Então agora eles saíram. Então agora eles precisavam de algo palpável, algo visível, para que eles pudessem então agora prestar culto ou adorar. Então por isso do cativeiro babilônico, por isso dos 70 anos de cativeiro. O cativeiro não foi só para fazer o povo sofrer. O cativeiro babilônico foi para arrancar a idolatria do meio do povo. Por isso que quem aceita Cristo, a primeira coisa que ele tem repulsa de imagem. Já viu isso? Não quero mais. Não gosto mais. Por quê? Desde os nossos antepassados, lá no cativeiro babilônico, aquilo foi arrancado do coração do povo. Porque Deus avisou, Deus levantou os profetas para avisar o povo, para que eles viessem deixar a idolatria. O povo não deixou, então Deus permitiu o cativeiro. Então o cativeiro curou o povo. O que você está falando, pastor? Às vezes, meus irmãos, a nossa luta, ela não é para matar, para que eu e você venha parar no meio do caminho. Não, a nossa luta é para que nós venhamos ser curados pelo Deus que chamou eu e você para a batalha. A nossa luta é para que eu e você sejamos aperfeiçoados por Deus, para que a gente venha se aproximar dEle. Como que a única linguagem que o povo conhece é essa, é a linguagem do sofrimento. Não, se tiver tudo bem, acabou. Tiver tudo bem, mas quando começa a sofrer, quando começa a apertar, a primeira coisa, Deus me ajuda. Deus, eu estava fazendo isso errado. Deus, eu vou parar de fazer isso. Aí você começa a orar, a pedir e fazer várias promessas para Deus. Mas aí melhorou um pouquinho, aí já não precisa mais. Aí eu ia na campanha na igreja, eu ia de terça, quinta e domingo. Mas aí Deus já fez o que eu precisava, agora eu só vou no domingo. Entenderam isso agora? Nós estamos querendo usar a Deus, enganando a nós mesmos, não a Deus. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Meus irmãos, eu construo imagem, é pecado? É errado? Eu vi os irmãos falando ali. Não, meus irmãos, não é pecado. É pecado o objetivo ou que me motivou a construir essa imagem. Eu vou construir essa imagem para quê? Para adorar? Porque Deus não falou para Moisés levantar a serpente no deserto? E quem olhasse para a serpente seria curado. Depois aquela serpente virou objeto de idolatria. Porque tudo que o povo via, o povo queria adorar. Enquanto Moisés estava lá no monte, 40 dias e 40 noites, o que eles fizeram? Arão, não tendo aquele espírito de liderança, diz Arão, né, que o povo veio e oprimiu ele. Então ele deixou o povo, pegou os pendentes de ouro do povo, e aí fundiu e fez um bezerro de ouro. Mas o bezerro de ouro é um animal adorado lá no Egito. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Você entende? Porque eles falaram, aí esse Moisés que subiu, a gente nem sabe se ele vai voltar mais. Você entendeu o que é uma liderança? Moisés subiu para servir a Deus, para buscar pelo povo. Enquanto Moisés subiu para servir a Deus e buscar pelo povo, o que o povo estava fazendo? Murmurando. O povo estava reclamando. E isso foi a caminhada toda deles pelo Egito. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Como é tomar o nome de Deus em vão, meus irmãos?
porque nós falamos muito de Deus, então nós podemos uma hora ou outra pensarmos que nós estamos usando o nome de Deus em vão. Não, o nome de Deus tomado em vão é quando nós falamos do nome dele jocosamente. Ou ligamos o nome de Deus com piadinhas. Ligamos o nome de Deus, o nome de Deus é santo, ele é santo, então não tem que estar no meio de piada, de brincadeirinha de mau gosto, não, o nome de Deus é santo. Os judeus, meus irmãos, havia o tetragrama, que não havia vogal, né, no hebraico, então havia o tetragrama que alguns pronunciavam, né, Yod Rei, Vav Rei, então foi acrescentado a letra e virou Yavé, e depois virou Javé. Né? Então, quando eu estava falando socialmente, eu usava Adonai, Senhor. E quando eu estava falando de outra forma, eu usava Hashem, que era Deus. Por quê? Os judeus tinham tanto respeito e temor pelo nome do Senhor. Agora não, nós usamos o nome de Deus jocosamente, com piadinhas, com brincadeira, até mesmo ali maliciando o nome de Deus. Não, o nome de Deus é totalmente santo, então ele não pode ser usado de uma forma jocosa, pejorativa, brincadeira ou piada, e isso é tomar o nome de Deus em vão. Aleluia. Trabalharás, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Meus irmãos, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Meus irmãos, aqui Deus, ele instituiu o Shabat, ou Sabaton. Era um dia que os judeus descansavam, mas esse descansar não era descansar, era cessar as suas atividades. Então, durante um dia, os judeus, eles cessavam as suas atividades, cessam, para adorar a Deus. Por quê? Deus não queria que eles se afastassem, que eles trabalhassem tanto, ou todos os dias, que esquecessem de Deus. Por isso que Deus instituiu um dia, para que ele fosse adorado. Depois, posteriormente, João Crisóstomos, um dos pais da igreja, que instituiu o domingo. Por isso, e o muçulmano na sexta-feira. Mas agora, pastor, nós temos que guardar o domingo, ou nós temos que guardar o sábado? Não, nós entendemos que todo dia é dia do Senhor. Todo dia ele deve ser adorado. Por isso que às vezes no domingo nós falamos, o domingo é do Senhor. Por quê? Porque se você trabalhou a semana inteira, você não pode tirar um dia para se dedicar ao Senhor, um dia para adorar ao Senhor, um dia para se aproximar do Senhor, porque senão, meus irmãos, o que acontece? A semana passou e a gente chama de semana ou dia inútil. O que é semana ou dia inútil? Quando eu não falei com Deus. Então, meu dia foi inútil. Meu dia foi inútil. Minha semana foi inútil. Por quê? Não falei com o Criador. Então, não me adiantou nada, mas você fez, não importa o que você fez. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus, ele cuida de cada um de nós. E se ele cuida, ele vai continuar nos guiando. Não importa o que aconteça, nós temos que descansar no Senhor. Aleluia. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Aqui há um conflito bíblico, porque fala que Deus, aquele que nos guarda, ele não dorme nem toscaneja. Se Deus é espírito, então espírito descansa? Não. Aqui o que acontece, meus irmãos? É uma linguagem bíblica, chama-se, eu estava até falando com o irmão da igreja esses dias, chama-se antropomorfismo. O que é isso? Uma linguagem humana, para que eu e você venha a entender aquilo que Deus quer falar. Então ele não descansou, ele simplesmente cessou as suas atividades. Ele parou de criar. E aí vem a frase, viu Deus que tudo era bom. Entenderam? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você vê que os outros não têm promessa, mas esse tem promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem, olha aqui, ó, nem seu boi ou jumento. Então eu posso colocar aqui o carro e a moto dele. Você está vendo isso? Então, se eu cobiçar, eu estou transgredindo um mandamento. Se eu cobiçar na mulher do irmão, eu estou transgredindo um mandamento. Portanto, eu estou pecando. Aleluia. Nem coisa alguma que lhe pertença. Deus deu essas leis para Moisés no Monte Sinai. Deus as escreveu em 2 placas de pedra e ordenou que Moisés as lesse e ensinasse ao povo. Originalmente, os 10 mandamentos se chamavam as 10 palavras, ou simplesmente decálogo. Quando o Senhor, as 10 palavras ou simplesmente decálogo. Êxodo 31:18 diz que o próprio dedo de Deus escreveu estas leis. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vamos tentar entender isso aqui, meus irmãos? Nosso Deus é um Deus de aliança, sim ou não? O que é uma aliança? É um acordo. Então nós temos a aliança noética, a aliança mosaica ou sináitica, a aliança abraâmica, e temos a aliança davídica e a nova aliança. Então, quando ele fez com Noé, ele falou para Noé que ele não ia mais terminar ou matar toda a população por intermédio do dilúvio. E qual que é o sinal dessa aliança? O arco-íris. Correto? Então, o arco-íris não tem nada a ver com o mundo. Quem instituiu foi Deus. Tá? Lá em Gênesis. Aí não vou entrar nessa parte. Quando fez aliança com Abraão, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te já era para você estar glorificando a Deus já. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a aliança abraâmica, uma aliança unilateral, uma aliança incondicional. Independente do que Abraão fizesse, Deus iria cumprir a aliança. Agora, a aliança mosaica. Que aliança mosaica é essa ou a aliança sináitica? Por que aliança mosaica ou sináitica? Porque ela foi feita na península do Sinai, no Monte Horebe. Foi quando Moisés, ele estava lá, recebe as tábuas da lei. Quando Moisés, ele desce, meus irmãos, e vê aquele bezerro de ouro, vê a bagunça que o povo estava fazendo, e ele joga as pedras no chão, o que Moisés estava dizendo? Foi quebrada a aliança. A aliança com Deus foi quebrada, porque o povo começou a transgredir o mandamento do Senhor, a praticar a idolatria. Então agora Moisés joga essas placas no chão. Essa era a aliança quebrada. Por isso que Deus, agora Moisés sobe e Deus dá novamente. Há alguém aqui que precisa renovar a aliança com Deus. Há alguém aqui que precisa renovar a aliança com Deus. Deus está pronto para renovar a aliança, mas é o teu coração que vai fazer isso. Não é Deus, é o teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Tira a dureza do coração, meus irmãos. Porque Jesus falou que a gente tem que ser que nem criança. Como é difícil isso, né, pastor? Como é difícil. Não, a gente é criança de outro modo, não do modo que Jesus quis. Né? Não. Às vezes nós queremos crescer demais. E isso às vezes prejudica a minha e a tua caminhada. Meus irmãos, nós temos que entender que nós somos uma família. Se nós não entendemos isso, se eu não entender que o irmão do meu lado, ele está junto comigo, vai para o mesmo destino, para o mesmo lugar, e que é a mesma coisa que eu, vai ficar difícil. Vai. Quando Moisés, meus irmãos, que essa aliança com Moisés foi a aliança da lei. Porque nós temos 7 dispensações, aqueles que são dispensacionalistas, né? Que é a inocência, a consciência,
governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. A lei foi dada para Moisés. Foi essa aliança que o povo precisava obedecer. Essa aliança era incondicional? Não. Existia uma condição para que essa aliança viesse a acontecer. O quê? Deuteronômio capítulo 28, está lá essa condição. Se o povo obedecesse, então Deus iria fazer. Se o povo não obedecesse, Deus não iria fazer. Quando, por compaixão, em uma segunda ocasião em que Moisés esteve com o Senhor, Deus reescreveu as leis em placas de pedra feitas por Moisés. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Assim Deus deu as chamadas leis morais, aquelas que deveriam ser seguidas pelo povo em todo tempo e lugar. As leis morais não foram abolidas, as leis cerimoniais, sim. Quando que as leis cerimoniais foram abolidas, meus irmãos? Quando Jesus ressuscitou. Ele foi o Cordeiro perfeito. Então não precisamos mais sacrificar nenhum animal para expiação do meu e do teu pecado. A dívida foi encravada lá na cruz. Aleluia. As leis cerimoniais são aquelas relacionadas ao culto no tabernáculo ou no templo em Israel. Elas, via de regra, apontavam para Jesus Cristo. Então, se elas apontavam para Cristo e agora Cristo ressuscitou, então nós não precisamos mais da sombra, porque nós temos agora Cristo, que habita aí dentro desse coração teu aí, ó. O Espírito Santo está aí dentro do teu coração, querendo se mexer, querendo ter liberdade, e você não deixa. Normalmente estão relacionadas ao sangue, aos cordeiros, aos sacrifícios, aos alimentos proibidos. São leis relacionadas à vinda de Cristo e que apontavam para a santidade e seriedade com que o povo deveria viver. Há vários exemplos no livro de Levítico, como a lei do holocausto, a lei da oferta pelo pecado, a lei da oferta pela culpa, a lei da oferta pacífica, entre outras. Essas leis cerimoniais duraram até a morte de Cristo na cruz do Calvário. Com a morte de Cristo, essas leis foram todas abolidas, pois não há mais a necessidade de apontarem para Cristo, para o sangue de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para o alimento puro que é Cristo, pois, enfim, o perfeito Cordeiro de Deus chegou. Ele chegou aí? Ele chegou aí na tua vida? Chegou aí na tua vida? O Cordeiro está aí na tua vida? Anda, calaia, saio. Assim, nenhum cordeiro, sangue ou sacrifício é mais necessário. É por isso que não sacrificamos animais após a morte e ressurreição de nosso Salvador. Quando o véu no templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo, toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, especialmente localizada no livro de Levítico, mas não só nele, foi abolida. No entanto, elas continuam nos lembrando o quanto o Senhor exige seriedade daquele que queria se aproximar dele. Graças a Deus, nenhum sacrifício é mais necessário, pois Jesus Cristo foi finalmente sacrificado em nosso lugar. Então, meus irmãos, vocês entenderam isso? Havia todo um ritual, um cerimonial, que eu nem vou falar aqui tudo, meus irmãos, né? Que o sumo sacerdote fazia no dia do Yom Kippur. Então ele entrava no átrio, ele entrava no lugar santo e no santo dos santos. Todos nós conhecemos já a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o candeeiro, menorá, castiçal. Então havia o altar de incenso, aonde o sumo sacerdote ficava batendo o incenso para lá e para cá. Ele tinha que olhar para a ponta do pé, para a ponta do nariz. Todos nós conhecemos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu estou dizendo para você que havia toda uma seriedade, um ritual para se adentrar na presença de Deus. E hoje nós entramos na presença de Deus de qualquer maneira. Hoje nós entramos de qualquer maneira, está tudo bem. Nós conseguimos chegar da rua, entrar, sentar no banco e não falar mais nada. Quando nós chegamos da rua, meus irmãos, por que nós temos como é que eu vou dizer, o hábito de orarmos?
Porque quando nós nos ajoelhamos, nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Por quê? Não é que nós vamos entrar, nós já estamos na presença dele. Só que nós estamos na casa de oração, nós estamos na casa dele. Então nós pedimos perdão para que nós então viemos comungar com os santos, com o corpo de Cristo e com aquele que é dono ou cabeça do corpo de Cristo. Eu não posso chegar simplesmente da rua, falei, fiz, pensei, achei, chego da rua, sento no banco e estou pronto. Não, tem que haver o arrependimento. Por isso que o culto começa em casa. Ele não começa aqui na igreja. Lá na minha e na tua casa, nós damos início ao culto. Início que, Senhor, eu vou te adorar. Então ali nós já vamos vendo os pecados que nós cometemos no dia. Por isso que às vezes, meus irmãos, nós entramos aqui e não sentimos nada. Porque nós viemos do mundo, estamos ligados no mundo, estamos cheios de pecados e entramos aqui e não vai sentir mesmo. Não vai sentir. Nós temos que primeiro, meus irmãos, nos arrependermos dos nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar o meu e o teu pecado. Então, na hora que nós pedimos perdão, nesse momento que você se levantou e sentou na cadeira, então você está perdoado. Então Jesus, ele vai habitar e vai se manifestar, o Espírito Santo vai se manifestar no meu e no teu coração, para cumprir o propósito que é adorar a Ele. É esse o propósito que você viemos aqui. Conclusão, meus irmãos. Com a obra perfeita da redenção, Jesus Cristo aboliu todas as leis cerimoniais, mas não as leis morais. É importante que aquele que se aproxima de Deus e deseja conhecê-lo verdadeiramente, compreenda o papel da lei na Bíblia Sagrada. Ela apenas serve para nos conduzir a Cristo. Nunca alguém conseguirá cumprir perfeitamente toda a lei, seja a cerimonial, seja principalmente a moral. Todos já tropeçaram em algum ponto da lei. Todos já se viram mentindo ou cobiçando um carro, uma roupa, um corpo ou uma posição. Todos já desobedeceram ao pai e à mãe. Já usaram o nome de Deus em vão. E já deixaram de guardar um dia da semana para buscá-lo com toda a intensidade. Assim, todos nós aprendemos com a lei, especialmente os 10 mandamentos, que somos incapazes de agradar a Deus, que somos transgressores da lei, ou seja, que somos pecadores. Como pecadores, transgressores da lei de Deus, somos condenados. Como condenados, devemos pagar pelos nossos erros. E este pagamento é a eternidade no inferno. Pecamos contra o eterno. Devemos ser julgados e cumprir pena na eternidade, nesse lugar conhecido como Lago de Fogo. Está lá em Apocalipse. Mas pela graça de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir a nossa pena, para pagar pelos nossos erros, para ser condenado e sacrificado no meu e no teu lugar. Por amor, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer eternamente no inferno, mas tivesse perdão e vida eterna com Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós entendemos o Evangelho. Porque, pastor, mas eu sirvo a Deus. A idolatria, meus irmãos, ela não é somente eu adorar imagens. Tudo aquilo que eu colocar no lugar de Deus, eu estou praticando ou sendo um idólatra. Você quer ver? Presta atenção. Qualquer coisa que você for perder na tua vida, que te causar ansiedade, medo, culpa ou desespero, está no lugar de Deus. É, pastor? É, se sua conta bancária falar agora, você vai sair daqui do culto e sua conta bancária vai a zero. Se isso te deixar desesperado, se isso te fazer te perder, você está sendo um idólatra. Entendeu? Está no lugar de Cristo. Se o seu emprego chegar e falar para você, você não vai ter mais profissão, você vai sair daqui e não vai ter mais emprego. Se isso te deixar com medo, desesperado, sem saber o que fazer, com ansiedade. Agora tem um novo agora, que é a síndrome do pânico, né?
Então, se isso te causar isso, está no lugar de Cristo. Você viu como é simples e complexo? Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Me separar disso. Deus queria que Abraão matasse Isaac? Não. Ele queria que Abraão tirasse Isaac do coração dele. Deus vai querer que eu e você faça? Talvez não. Mas vai acontecer. Eu vou contar um testemunho para os irmãos. Para terminar. Meus irmãos, eu tinha um probleminha com dinheiro. Tinha. Porque eu fiz todo o meu planejamento para quando eu tivesse 40 anos, eu já não trabalhar mais. Contanto que eu tinha 25 anos, eu já tinha carro, casa, terreno, moto, tinha tudo. E quando eu entrei para o Evangelho, eu falei para Jesus que talvez eu não iria aguentar se Jesus tirasse todo o meu dinheiro. Assim, simples. E eu estava no meu galpão, e ao mesmo tempo que eu chorava, eu pedia para o Espírito Santo me dar força para eu passar, porque eu sabia que eu não ia aguentar. Mas eu só iria acreditar que eu serviria a Cristo de verdade se isso acontecesse. Porque do contrário, eu ia achar que eu estava servindo só para ganhar dinheiro. Meus irmãos, quando aconteceu, eu falei, o que eu fiz? Quando chamaram a gente em casa e falaram, eu acho que estão entrando lá no seu galpão. O galpão era na rua da minha casa, meus irmãos. Eu desci, correndo, e quando eu abri a porta do galpão, não tinha mais nada. Acabou o trabalho, acabou o dinheiro, acabou a profissão, e o que tinha lá ainda não era meu, era do meu cliente. A minha esposa, meus irmãos, ela olhou para mim e falou, e agora? O meu filho, ele colocou a cabeça no meu ombro e disse para mim, a primeira coisa, o senhor não é pastor, pai? Por que Deus deixou acontecer isso? O senhor não faz coisa errada? O que adiantou? Eu falei assim para ele, meus irmãos, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a minha esposa, ela olhava para mim e falava assim para mim, não caiu a ficha dele ainda, ele deve estar dopado. Por quê? Não fala, não reclama, não, está tudo bem. Meus irmãos, só do meu cliente tinha 480 mil, que não era meu. Quando a minha esposa no outro dia de manhã foi tomar banho, eu comecei a falar para ela sobre Jó. Comecei a falar para ela assim, você lembra de Jó, amor? Um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Ela olhou para a minha cara, meus irmãos, e falou assim para mim, eu não quero saber de Jó. Eu não quero saber. Ela falou, saiu do banheiro, bateu a porta e foi embora, meus irmãos. Foi aí que eu vim para arrepender-vos. Quando eu vim para arrepender-vos, meus irmãos, foi numa Santa Ceia, e a gente estava muito machucado por causa disso, do que havia acontecido. E como ela não quis ouvir de manhã, quando foi à noite, o nosso pastor falou assim, deu 6h30, 6h18, e o Eterno falou para mim mudar a palavra. Você está vendo como é importante certos detalhes a gente falar? E Deus falou para mim mudar a palavra. Eu queria falar uma palavra sobre a cruz, sobre Jesus, mas Deus me mandou eu mudar a palavra. E quando o culto foi discorrendo, o pastor falou assim, eu estou até agora aqui tentando relutar com Cristo, porque eu queria falar outra palavra, mas o Eterno falou para mim falar sobre esta palavra. E eu e minha esposa estavam lá quase no último banco. O pastor Barbosa falou, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Eu olhei para o lado assim, meus irmãos, porque não pode olhar muito, porque já está nervosa. Se olhar muito e falar assim, eu olhei de lado assim, ela falou assim, já entendi. Meus irmãos, Deus usou
o pastor daquele dia que eu nunca vi na minha vida, dentro da palavra. Não precisou nenhuma profecia, foi dentro da palavra. Ele usou, mas foi todinha. Quando ela saiu da igreja, aí eu não comento nada, né, mesmo? Porque senão quase apanha, né? É assim, vamos pro carro, todo mundo quietinho. Aí chegou no carro, ela falou assim, eu já entendi, eu não ouvi em casa e Deus falou aqui, né? Eu falei, ufa. Meus irmãos, o que aconteceu? Presta atenção. Tinha como pagar? Não tinha. Eu liguei para o rapaz que era dono, ele falou, e aí, Leandro, o que aconteceu? Eu falei, me roubaram. Aí ele falou assim, e agora, cara, como é que você vai pagar? Eu falei, não sei, eu não tenho dinheiro. Porque ele que já comprava o tecido para me fazer as peças. Então eu não tinha dinheiro. Eu falei para ele, eu não tenho dinheiro, eu vou trabalhar para você o resto da minha vida. Meus irmãos, eu havia pego algumas peças que era moletom e havia mandado para a empresa dizendo que estava com alguns defeitos. Isso fazia 20 dias já. Quando aconteceu, eu falei para ele, eu estou aqui, você pode vir aqui, pega o avião, vem aqui, a gente senta, conversa, eu assino o papel que você quiser e eu vou pagar, e eu vou pagando com o tempo, com o trabalho, eu vou pagando. Você é louco, é $500 mil que está aí, Leandro. Isso de uma empresa, meus irmãos. O que aconteceu, meus irmãos? Depois de alguns dias ele me ligou, e eu em oração, depois de alguns dias ele me ligou e falou assim, ô Leandro, que nem ele me falou esses dias, ele falou, teu santo é forte. Eu falei, ele falou, lembra aqueles moletom que você mandou lá para a empresa? Você acredita que a empresa analisou, realmente viu que estava com os defeitos, e de 480 mil, eles passaram para 240 mil para a gente pagar. E ele falou, e por causa da sua honestidade, transparência, de tudo que aconteceu, eu vou pagar 120, você paga 120, só que agora você paga parcelado, do jeito que você quiser pagar. Vocês entenderam isso agora? Eu olhei para minha esposa e falei, Deus está no controle ou não está? Entenderam? Por que você contou isso, pastor? Porque Deus está no controle da minha e da tua vida. Ele não perdeu o controle, independente de eu e você olhar e falar, está tudo bagunçado, não vai dar mais, acabou. Deus está dizendo, ainda não acabou. É Deus que dá a palavra final na minha e na tua vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você passou. Talvez o problema você olhe e fale assim, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, é eu que dou jeito. Está entendendo, meus irmãos? Isso serviu para quê? Para edificar a minha e a fé dela. Até hoje meu filho fala sobre isso. Agora quando eu falo as coisas do meu filho, ele fala assim, minha esposa, o pai é doido mesmo. Ele é louco. É isso que ele fala. Por quê? Quando ele olha com os olhos dele, eu falo, os seus olhos só estão vendo isso. Mas Deus que eu sirvo, se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele muda. E as palmas louvem ao Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas bem forte para Ele, meus irmãos. Terminado em nome de Jesus.